falar sobre um tema polêmico, né, Alexandre? Mais do que polêmico, né? Um tema que permeia quase todas as famílias. Porque eu te pergunto, gostar é uma obrigação? O que você acha, Alexandre? Eu sou obrigada a gostar de alguém, a amar alguém? Não, primeiramente, que eu acho que você gostar de alguém, você não é obrigado. Né? Eu acho que até imposições, né? Tem pessoas que impõem a você gostar de alguém. Eu acho que isso não pode ser imposto e também não pode ser exigido. E quando a gente fala de paternidade e maternidade, será que todo mundo tem esse instinto? Todo mundo tem esse amor? Porque eu lembro, assim, das festas de escola, na minha infância, que a gente cantava, assim, Mamãe, aquele avental sujo de ovo, sabe? Aquelas músicas, assim, que transmitia a ideia de que a mãe era aquele coração gigante e o pai era aquela figura repressora, aquela figura que botava ordem na casa. Então pense comigo, muitas vezes a questão da paternidade não era tão ligada ao afeto. E aí nós começamos a mudar, né? Começamos a ver essa estrutura familiar mudar com o tempo, porque hoje eu percebo na prática diária que tem pais que têm um coração muito maior e tem mães que são muito mais racionais. Eu até brinco, Alexandre, que se o conselho tutelar fosse em casa, eu com certeza não teria a guarda dos meus filhos. Hoje eles já são maiores, né? Porque eu sou... Minha mãe também não teria. Eu sou aquela que pergunta McDonald's ou qualquer outra coisa, né? Que seja hambúrguer ou pizza para comer. E o meu marido é aquele que se preocupa com a refeição saudável, com o horário de dormir, com a atividade física, com o ritmo dos filhos. E é muito engraçado isso, porque a gente sempre teve a ideia de que afeto era uma coisa muito ligada à mãe. E hoje, ao se falar em abandono afetivo, eu não preciso nem falar para você que isso já é comprovado em números. Nós falamos que a ausência é maior paterna, tá? Então, nós falamos hoje em amar e não amar, ou cuidar ou não cuidar, sempre mais relacionado à figura paterna. E eu fiz esse questionamento, e quem está ouvindo deve falar assim, mas é um absurdo falar que pai não ama ou que mãe não ama. Isso eu extraí do voto da ministra Nancy Andrighi, que ela fala, amar é uma faculdade, cuidar é um dever. Então, quando eu falo em abandono, nos dias atuais, eu falo em responsabilidade parental. Porque não é só você dar o necessário para sobrevivência, mas sim cuidar, participar das atividades, estar presente para que aquele adolescente, aquele ser, aquela criança em formação tenha referências. Porque também nós temos um outro fenômeno, a criação dos filhos por avós. Então pensem, tem pais que terceirizam essa educação e não deixam de estar distantes. Mas será que isso é abandono? Então, é importante configurar ou definir o que é abandono. Abandonar é não participar. E eu até gosto muito de usar um termo bem mais científico, que se chama falha no dever de cuidado. Porque não é só você dar aquilo que é necessário para sobreviver, mas trazer a referência, estar presente. E muitos pais realmente falham nesse sentido, porque talvez eles tiveram essa questão da paternidade e não se sentem pertencentes a um núcleo familiar. As relações terminam, só que eles entendem que terminam também as obrigações, seja como mãe ou seja como pai. E outros também são impedidos por um outro fenômeno, que vale um programa só para a gente conversar sobre isso, que é a famosa alienação parental. Então, muitas vezes Esse é complicado. Esse é complicadíssimo e é um tema assim que vale assim horas para a gente discorrer sobre isso, mas eu quero participar e sou impedido. E para aquela pessoa que esperava, né, a minha atenção, que é meu filho ou minha filha, eu que abandonei. Mas ela não sabe todo o percalço que eu tive nesse período. De outro modo, tem pais que falam, é para pagar a pensão? Show de bola, eu pago. Só que não vem pedir para eu ir buscar e levar e participar da vida porque eu trabalho, porque eu tenho a minha vida, porque eu tenho outra relação que não me permite ter essa presença. Então, cada caso é um caso, mas abandonar, caro ouvinte, é deixar, é falhar naquela função parental que mais se espera, que não é só alimentar, mas também alimentar a alma, é estar presente. Doutora,
Mas também existe, lógico, nós não vamos tirar essa obrigação da presença parental, né? Nós estamos falando do abandono parental. Mas também existe, hoje em dia, algo chamado mimimi. Existe o mimimi, né? E o mimimi, ele está fazendo com que seja dado uma credibilidade muito maior ao assunto do que se deve. Antigamente, eu vou falar por mim, O meu pai do Alexandre Domingues, que vos fala nesse momento, o meu pai, ele foi muito ausente. Ele era aquele pai que ele dava presente, mas não se fazia presente, né? Meu pai, ele saía para trabalhar às 7h30 da manhã, ele não voltava para almoçar em casa, porque ele tinha uma indústria na cidade industrial de Curitiba, e nós trabalhávamos mais numa região central da cidade. Ele retornava para casa entre 8 e 8h30 da noite. Então, a presença dele, né, no núcleo familiar era muito difícil. Mas a minha mãe fazia o papel de pai e mãe, tanto que a gente chamava de pai e mãe, mãe-pai, uma mãe que foi pai também e tal. Antigamente se via muito disso, né? Uhum. E simplesmente, mas não faltava nada dentro de casa. Não faltava para nós uma viagem, não faltava um presente, não faltava qualidade de vida, não faltava nada. Só que alguém tinha que trabalhar. Alguém tinha que se fazer ausente para trabalhar. Mas a gente tinha as idas no Parque Barigui com os amigos, coordenadas pela minha mãe. Minha mãe comprou, eu lembro até hoje, são marcas de infância, né? Minha mãe comprou um buggy para passear com a gente. Então, por exemplo, são coisas que marcam. Os irmãos do tiro, que são os irmãos Artigas, né? O Luiz Fernando Artigas, o Marcelo Artigas e o Paulo Artigas, que apresenta o programa Irmãos do Tiro aqui. Eles participaram disso, até a gente aqui na rádio, quando eles vêm apresentar o programa, a gente lembra que a gente ia fazer piquenique, Então nada me faltou em relação a final de semana marcado pelo churrasco que meu pai fazia e convidava toda a família. Então era um churrasco. Então, por exemplo, naquela época não tinha esse mimimi. Agora a pergunta é o seguinte: é mais mimimi ou é mais abandono? As pessoas estão trabalhando mais. A tua narrativa traz uma palavra-chave. Por mais que você não tivesse as figuras parentais presentes em igualdade, você viveu num ambiente de afeto. Porque você lembra com afeto, com amor, sim, afeto positivo. Então você lembra disso e sabe que a tua mãe muitas vezes supriu a presença e o teu pai tinha um papel mais definido com a questão da estabilidade financeira. O que nós temos no abandono afetivo é literalmente a ausência em todos os sentidos. Tá? Porque aí o que acontece ele pode até pagar a pensão, mas ele não faz questão de participar em momento algum. E eu vou usar muito o termo ele, né? O pronome ele. Por quê? Dele, por quê? Porque, em grande parte, são os homens. A maternidade, ela traz essa questão do pertencimento, da mãe ainda ter essa relação de acreditar que a função, muitas vezes, é só dela. E não é. A função, ela deve ser dividida, né? O exercício, a educação, ele deve ser dividido. Só que tem pais que entendem assim, olha, eu vou cuidar da casa, mas eu vou fazer tais tarefas e você supre em outras. Mas tem pais que falam, eu vou pagar pensão e não me peça mais nada. Eu não me Isso é o caso de pais separados. Isso, ou até presentes que não têm a afetividade tão, como é que eu posso dizer, aflorada. Mas eu também devo dizer para você que hoje a informação é muito mais gratuita, né? É muito mais acessível. Nós vivemos numa era em que você pesquisa, eu até brinco. Na palma da mão. Que hoje uma criança de 8 anos sabe a função do conselho tutelar. Né? Então pense comigo, se eles sabem a função do conselho tutelar, se eles sabem a função que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles também pesquisam as questões relacionadas
a ausência. E muitos exploram isso como, eu sou assim porque meu pai não se fez presente. O meu pai não era um pai que perguntava, ou até mesmo existem pais que não têm, que moram na mesma casa, estão lá e não têm o básico, Alexandre, que se chama diálogo, que é o conversar, né? É o básico, como é que foi seu dia? E ainda que você não esteja... Eu, por exemplo, nas audiências que eu faço de convivência parental, eu falo, não pode ir, vamos estabelecer uma convivência virtual. Imagina o teu filho, né, ver você pelo telefone ali, numa ligação que seja lá, e que você consiga falar 5 minutos, como é que foi seu dia, o que você fez e tal. Olha, eu não pude ir hoje, mas dar essa satisfação e manter esse vínculo presente, porque como eu trabalho com pessoas que são hipossuficientes, pense comigo, é lindo colocar no papel que vai buscar todo dia na escola, que vai participar, só que às vezes isso até brinco, incumprível, né? Por quê? Porque você... Quanto custa um ônibus? Né? Um mora em Tamandaré, o outro mora em Araucária. Como que vai fazer esse deslocamento? Então, nós sabemos que isso vai ser aos finais de semana. E muitas vezes eu coloco assim, para as mães que estão na audiência, eu falo, o que ele está ofertando é aquilo que mais vai ter valor ao seu filho, que é o tempo dentro da outra família. E as diferenças, Alexandre, elas são primordiais para você saber aquilo que você deseja ser, para construir a personalidade. Então, se numa casa só come McDonald's, na casa do pai pode jogar videogame, na casa da mãe faz outra coisa, né? Então, essa diferença, óbvio, eu brinco que quando entra na adolescência, ele vai para o lado do que melhor lhe convém, né? Mas quando é criança, é bom essa estruturação, é bom lidar com a diferença e, lógico, imperar o diálogo entre os pais. Só que muitas vezes não acontece isso, né? É guerra. Muitas vezes é guerra. Eu falo que o filho vira moeda de troca. Sim. Então, não pagou pensão? Não vai ver. Não é assim. Eu até falo para as mães, é museu? Você paga agora para ver, paga para entrar, para ver as obras? Não é museu. São direitos distintos. Né? A convivência é necessária. E é importante convivência literalmente parental para saber o que é avô. Às vezes você tem uma família reconstituída. Então é filho único daquela relação, mas agora tem irmãos. Isso é riquíssimo, aprender a dividir, saber como é importante ter esse contato, né? Até ontem eu estava falando para os alunos como é importante ter acesso à verdade biológica, você saber de onde você veio, saber quem são os seus, até por uma questão médica, uma questão genética e até mesmo para você aprender o básico, que é saber dividir. Eu sou da época, eu sou filha única, mas fui criada com muitos primos, eu sou da época sou do interior, então era a tubaína, Baré e 5 copos. E era assim que funcionava o litro da Baré com 5 copos e a gente era muito feliz. Doutora, eu vejo que existem 3 fases na vida de uma criança. Né? A fase dos 0 aos 5 anos, né? Uma fase dos 5 aos 14 e uma fase dos 14 aos 20. Isso eu estou falando porque eu tenho filhos que já passaram por essas fases e tenho filhos que estão nessa fase. Você falou sobre o caso do interesse do adolescente, né? É que nem o pescador na pescaria, que ele vai para o lado que tem mais peixe. Né? Se o barco tem mais peixe do lado direito, ele vai estar do lado direito, ou se é do lado esquerdo, ele vai estar do lado esquerdo. E o adolescente, infelizmente, é assim. Onde tem menos briga, onde eu tive uma lição de vida em relação aos meus tios, né? Porque meus primos, os meus tios se separaram muito cedo. Meus pais não se separaram. E eu vi o que era com meu tio e com a minha tia. Né? Então foi uma proximidade muito grande. Meu tio, um grande advogado de Curitiba, e minha tia era dona de casa, né? Então o poder aquisitivo ficou do lado do pai, não ficou do lado da mãe, né? Então o interesse era assim, eu vou morar com meu pai. A partir da hora que não está bom com o pai, eu volto para a mãe. Mas esses filhos têm opção, casa de pai e casa de mãe. E muitas crianças não têm essa opção. Eu vou para a casa do meu pai. Estou estressado, vou para a casa do meu pai. Estou estressado, vou para a casa da minha mãe. Tem crianças que moram com os pais, com o pai e com a mãe na mesma casa. Não tem essa opção. Se estressa com a mãe durante o dia porque o pai está trabalhando e se estressa com o pai durante a noite
porque o pai chega cansado, essa criança quer atenção, só que ela não entende que o pai saiu às 7 horas da manhã e está retornando às 8 horas da noite. O que ele menos quer é ouvir barulho. O que ele menos quer. E nessa relação, né, agora, que nem nós estamos falando, como você é uma advogada, né, da família, você está mais preocupado com o dia das crianças e os adultos que se explodam. Né? Esse é o seu pensamento. Né? Mas nesse caso, vamos supor, vamos colocar no lugar da criança. Como que a criança deve agir? Porque até então nós sabemos como os adultos agem. E a criança? Ela tem, a partir dos 8 anos, ela já tem o conhecimento dos direitos dela. Então ela já tem um pensamento também, a partir dos 12, 13 anos, que inicia-se a pior fase da rebeldia, da confusão. Passei por 2 filhos já por essa idade, então, recentemente, então posso falar, habilitado a falar sobre... Mas a criança, o que falar? Porque muitos querem agredir os pais e torná-los responsáveis por todas as suas decepções e frustrações. O que o jovem deve fazer? Uma dica para o jovem. Até deixa eu só complementar teu raciocínio. Hoje em dia, os filhos adolescentes em situações de pais que estão, né, que romperam a conjugalidade e estão, né, ou separados de fato, romperam a união estável, ou casamento, ou ainda que não fossem casados, mas que não mantêm a conjugalidade, até onde a internet tem maior velocidade. Interessa mais. Sim. Então, até isso... até a velocidade. Até isso boa você colocação. Vê, né? Alexandre, isso é uma situação bem interessante. A pré-adolescência, no direito, quando a gente fala em 12 anos, ali nós temos todas as ações de direito das famílias, quando envolve criança, seja uma situação até de convivência, guarda, alienação parental, muitas vezes até ações de alimentos. Nós temos o quê? Nós temos um núcleo de apoio, né, psicossocial, que é o NAP. E o NAP são psicólogos que são auxiliares da justiça do judiciário. Então, são psicólogos que prestaram um concurso e trabalham para o tribunal, que fazem a oitiva dessa criança. Só que eu gosto muito de uma, digamos assim, uma linha de pensamento que eu desenvolvo há anos. Toda vez que você ainda residindo na mesma casa, você tem esses conflitos na educação ou essa questão da gestão, falhas na gestão parental, o que eu falo sempre? Que não é comunidade hippie, com todo respeito aos hippies. Eu falo que se existe uma hierarquia, se você vem antes, é porque a questão do exemplo, a questão da decisão é sempre dos genitores. Então, o que nós temos hoje muito? Nós temos a oitiva dos pais. Os pais, mas ele não quer fazer. Mas será que isso é melhor para ele? Vamos deixar ele decidir. Porque eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo. As questões até muito polêmicas, que vale muito a gente conversar um dia sobre isso, as questões de gênero até na pré-adolescência. Tá? Porque hoje tem muitos pais que falam, não, eu não vou dar um nome neutro, porque depois ele decide, né, o que ele quer ser. Então, veja, eu penso que algumas decisões elas devem ser pautadas no diálogo dos genitores. E, óbvio, se um não fala a mesma língua que o outro, quando chegar na adolescência brava, ele vai saber os pontos fracos dos pais. E hoje, Alexandre, tem agora, no CID-10, o CID-11, que está em breve, ele trouxe o transtorno opositor desafiador, que é o famoso TOD. Então, porque eu não vou fazer, porque eu tenho surtos de agressividade, porque não pode ouvir um não. Então, hoje nós temos sim esse reflexo dessa educação permissiva. Eu não estou falando que tem que ser ditadura, que você tem que ser aqui, né? Só vai ser assim, que é aquele regime ditatorial. Não é isso. Mas é ter uma educação, a gente até brinca, né? Mais do que positiva. É você fazer com que o seu filho se sinta pertencente, mas que ele sabe que existe a hierarquia. Ele sabe que se você está na função materna ou paterna, independente se é pai ou mãe, você
sim, tem dever de respeito, mas também tem um diálogo. Então, essa questão, primeiro dos pais, para isso ser reflexo dos filhos. E, realmente, eles culpam, eles projetam. Na psicologia, a gente fala muito a palavra projetar. Porque aí eu falo assim, meu pai foi ausente, então hoje a minha figura, nos meus relacionamentos, eu busco um homem igual. Não, não é assim. Você também tem que saber trabalhar com esses dilemas, porque as frustrações, elas nos fazem crescer. Se eu não souber elaborar este problema, eu até brinco com os alunos lá na NPJ da PAN, eu brinco com eles que eu falo assim, nós temos que fechar ciclos na vida. Então, se a minha ausência paterna fez um buraco, eu tenho que saber elaborar esse problema para eu saber que homem eu desejo como companheiro. Se eu vou repetir as mesmas falhas no meu companheiro ou se eu idealizo um companheiro totalmente diferente. E isso é muito interessante no ciclo da violência doméstica. Isso, a professora Tânia veio aqui e falou um pouco sobre isso. Falou. Mas a psicologia, ela traz detalhes sobre isso. Qual é a chance de eu ser criado num ambiente onde há o alcoolismo impera, né? E eu ter um marido com vícios? É muito grande, porque para mim aquilo passou a ser normal. Mas, doutora, eu acredito, né, que as canecas vão vir. Eu acredito que a doutora Elaine pediu 2 canecas aqui no meio do programa. Agora eu vou alborguetear. E já foi mandado providenciar. Mas a grande pergunta é a seguinte. A relação, eu falo sempre que as leis, né? As leis, como uma arma, né? Elas te dão cada vez mais poder. O jovem, cada vez mais cedo, ele está mais inteligente, mais informado. Ele, às vezes, se esconde atrás da lei que o protege, ele acaba até tirando uma certa vantagem daquela lei, né? Então, o que acontece? A lei me protege, a lei me defende, a lei... tal, beleza. A lei protege, a lei defende. Mas a lei protege, a lei defende até um certo ponto. Porque essa lei, às vezes, ela tira o direito do pai ou da mãe. Essa lei, por exemplo, eu não posso educar meu filho com mais rigidez. A lei da palmada. A lei da palmada. Eu fui tratar na palmada e estou aqui. Você tinha mais anticorpos. Você, aliás, desenvolveu anticorpos, eu fui tratado, minha irmã, que hoje está de aniversário, fazendo 52 anos, parabéns para a Carolina. E você veja só, doutora, e eu não tive mimimi. Mas por quê? Porque você sabia o que era hierarquia. O seu pai e a sua mãe trouxeram essa noção de hierarquia. Então, se eu desobedecer a quem eu devo obedecer, terei consequência. Então, eu brinco que a palmatória na escola era algo assim que você tinha medo de errar. E isso trouxe consequências. Mas, como filhos, nós sabíamos que óbvio, tem situações de agressividade extrema, mas você sabia que a arte daria uma consequência. A arte mesmo que eu tô falando ali, a molecagem. Eu lembro que um dia eu tomei... eu tinha uma chuva, eu adorei a calha e fui lá, mas eu apanhei tanto também. Por causa da calha, fiquei doente também, porque fui tomar um banho de calha. Mas eu achei aquilo máximo, era minha cachoeira particular. E aí, o que acontece? São minha coisas cachoeira particular foi ótima. Aí eu descobri que eu não poderia fazer isso sempre, certo. Porque teria consequências. O que é o reflexo hoje. Filho, você quer fazer isso? Se você quiser, mamãe... não quer ir para a escola porque acordou tarde. Criança precisa de rotina. E aí, a partir do momento em que você não mostra você traz o mesmo nível de relação, você não tá no mesmo nível. Tem muitas pessoas que falam assim, meu pai é meu best, meu pai é amigo. Eu falo assim, eu amo os meus filhos, mas eu não sou amiga, porque eu não sou par. Nós não estamos em situação de igualdade. Eu sou mãe, eu amo, quero que ele cresça, eu quero que ele voe. Eu brinco com os meus filhos que eu quero que eles voem. Mas eu quero que eles saibam onde é o lugar deles. Então, eles sabem que eles podem voltar porque a referência deles é a casa, onde pai e mãe trouxeram a base.
Mas que eles têm que voar, que eles têm que fazer e que eles têm os amigos para tomar cachaça, para ir viajar, para fazer as coisas que eles vão fazer, até as erradas na fase deles, para que a gente corrija, para que a gente fale, olha, não é assim, cara, você vai se dar mal se você fizer isso. E mesmo assim, ele vai quebrar a cabeça, mas eu vou estar lá do lado falando, eu disse. Né? Eu lá em casa eu brinco que eu falo que eu tenho a plaquinha do eu já tinha dito isso. Né? Então, eu só olho. Meu filho mais novo é muito engraçado. Esses dias ele aprontou uma. Meu filho mais novo vai fazer 25. Ele aprontou uma e ele tem a cara. Quando ele faz coisa errada, ele fica igualzinho o gato de botas do Shrek. Então ele chegou com aquele olho, eu falei. Eu já sabia que ia dar nisso. Porque você brinca com a sorte, você é um cara que ele testa ele mesmo. Então, eu falo, só o dia que você quebrar a cara, você vai saber. Então, e é bom ele ser assim. Então, eu fui assim. Mas não é bom? É bom. É bom, porque se eu falo que ele não deve fazer... Minha mãe falava, não faça. Ele vai fazer. Só que se eu falo, eu acredito que você vai se dar mal, mas vai fazer do que você deseja, eu vou simplesmente falar, olha, eu só te avisei. Eu brinco com ele que eu falo assim, Du, eu só te avisei porque eu vim alguns anos antes. E se eu vim alguns anos antes, foi para errar antes de você. Então é para saber o que deve e o que não deve. Mas a experiência é tua. Talvez para você dê muito de boa e para mim não seja legal. Então veja, mas ele sabe que eu tô ali, né, para apoiar, para reprimir, se for necessário, mas tem essa noção de hierarquia. E hoje falta muito essa noção de hierarquia, mas está voltando, viu? Só para te avisar. E hoje, só para você ter ideia, eu estava cedo fazendo um exame. E o desrespeito pelos pais, o respeito pelos pais acabou, né? Tudo. O respeito pelos pais acabou. Só para você ter ideia, a geração Z, a geração 2000, né? O que é? Vamos explicar um pouco pro ouvinte o que é a geração Z. Z, os millennials, né? A X são as gerações, e essas gerações elas têm muito conflito entre elas. E agora cedo eu fui fazer um exame, Alexandre, achei muito engraçado, porque junto com uma moça, né, uma geração Z, que estava fazendo o admissional para o primeiro emprego dela, estava a mãe dela. Então imagina, ela não conseguiu achar a rua. Eu estava estacionando meu carro e ela estava em dúvida quanto ao endereço. Com 12 anos, você já não andava de ônibus? Você já não ia para baixo, para cima? Eu andava de bicicleta. Eu lembro que com 10, 11, não 10, mas uns 11, 12 anos, eu morava aqui na Silva Jardim, ali com a Angela Sampaio, e a gente pegou uma bicicleta e a gente foi parar lá no Uberaba. Tens? E minha mãe, pelo amor de Deus, tal. Depois ela contando, se minha mãe soubesse disso antes, jamais. Então, assim, nós andávamos nas ruas, nós brincávamos nas ruas. Lógico, hoje não dá mais por causa do trânsito. Sim. Não vamos nem falar por causa da segurança, porque a segurança sempre houve. É outra coisa. Não, mas também sempre houve aquele roubinho, não sei o quê, de perder o skate, o relógio. Eu passei por isso também, que tinha essa situação. Mas hoje é celular, videogame e olhe lá. E aí o que acontece? Nós tivemos a geração Z é a que tem o menor QI nos últimos tempos. Sério? Por quê? Sim, tem pesquisas que mostram que o QI caiu. Por quê? Porque você prefere ficar dentro de casa. Na psicologia, a gente chama de síndrome da gaiola aberta. Você pode sair, mas você não quer. Você não quer sair, porque você tem tudo lá. Até ontem eu estava brincando, meu filho é geração Z, o mais novo. Eu estava brincando que eu falei que se eu desse uma cafeteira para ele e um frigobar, ele não saía do quarto. Ele já morava lá, e aí eu passaria a cobrar até aluguel dele, porque a casa dele é o quarto, ele tem tudo que ele precisa lá. Um computador, e se tiver uma cafeteira e uma geladeira, estaria tudo perfeito lá. Até um micro também, penso eu. Que aí ele viveria bem, sem ter que interagir tanto. E a geração, e é um conflito de geração, porque pense, Alexandre, olha que mudança de comportamento interessante. Nós, a primeira coisa que os pais da gente falavam, vamos fazer a carteira de trabalho. Com 16 anos, você ter a carteira de trabalho, você contribuir, né, no INSS. Hoje, se você perguntar para os jovens se eles fazem questão de trabalhar registrado, lógico que não. A geração Z, principalmente. Por quê? Porque é a geração que quer a satisfação. Então, se eu estou feliz no trabalho, eu fico. Se eu não estou, eu vou embora. Vou para o trabalho. Quando eu saí do meu último trabalho, que eu fiquei 8 anos registrada, eu saí porque eu quis e mesmo assim eu fiquei triste.
E hoje eu converso, né, com vários, eles têm a carteira de trabalho por ter, mas não contribuem, não têm interesse nenhum. E até eles falam, vou contribuir por quê? Se eu vou me aposentar com 120 anos, né? A mudança da questão da Previdência também impactou nisso, mas é a geração que busca essa satisfação. Ela busca essa satisfação momentânea, mas ela tem uma menor vinculação. Isso é um conflito de geração. Então, quem está vivenciando o filho nessa fase, com certeza vai dizer a mesma coisa. Por quê? Porque para você ir naquele almoço de domingo, dá para você contar no dedo aquele filho adolescente que quer ir agora. Não quer. Ou se for, ele vai ficar sentado dentro, olhando o celular dele. Ele não quer ir cozinhar com a avó. É a bolha. É a bolha. Ele não quer cozinhar com a avó, brincar com o primo mais novo. Não. Ele não tem esse interesse. E aí, distanciando desse interesse, ele se distancia do núcleo familiar. Então, ele não se sente nem pertencente. Por isso, cada vez mais se veem egoístas. É a minha satisfação. Não é o orgulho da minha mãe ver uma faculdade. Eu até brinco. Eu hoje falo assim para os meus filhos. Você tem que ter plano B, C, D na vida. Você tem a tua faculdade, mas tem que empreender. Você tem que fazer coisas diferentes. Mais do que isso. Você não quer estudar? Você vai ser empreendedor, você vai buscar outras formas de se satisfazer. Mas você tem que ter essa sensação de pertencimento, de família, que hoje a gente não vê, me desculpa. Hoje em dia é cada vez mais difícil. E olha que estudo interessante. Aumentou a obesidade infantil. E sabe qual é um dos motivos, Alexandre? Não se almoça, não se come mais junto. Nós almoçávamos, e na minha casa a gente tem o dia da família. Então, domingo é o dia que a gente almoça junto. Então, tem que almoçar, todo mundo sentar na mesa e comer juntos. Hoje, você pega o prato, você vai comer no quarto. Um come na sala, o outro come correndo, o outro come em pé, né? Então, nós não conseguimos nos reunir todo domingo, mas nós colocamos ali que é o dia em que a gente vai almoçar. E que às vezes os meninos viajam para casa das namoradas e tudo e tal. A gente sente aquela situação mais vazia, mas quando vê, janta ou toma café do outro dia. Mas aquela sensação de estar ali comendo, conversando sobre a semana. E hoje você não vê isso. E aí o que acontece? Você come mais rápido e você se torna mais compulsivo, no sentido de não estar preenchido. E aí você mastigando mais vezes, dialogando, o almoço era diferente. Então, a obesidade somada com todos esses vícios, né, em eletrônicos, que também se tornou uma doença, estoura. Doutora, estamos chegando ao final do programa Alô Paraná. Eu sei que a senhora vai continuar aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial no programa Empreendendo com Elas. Será entrevistada por Josiane Mota, uma grande comunicadora, falando aí para todas as mulheres. Agradeço a sua participação hoje no programa Alô Paraná e conto mais vezes com a sua participação. São assuntos maravilhosos que nós temos que explorar, e já fiz o convite para a doutora Elaine Ushima para que ela venha fazer um programa aqui na Rádio Paraná Oficial. Ela que também é uma apaixonada pelo microfone, ela que é apaixonada em comunicar e também transmitir o conhecimento para as outras pessoas. Doutora, muito obrigado. Gratidão. Nos vemos em breve.